Então, a última aula agora desse módulo de distúrbios funcionais do trato gastrointestinal do bebê, do recém-nascido, na verdade, né? Na verdade, uma orientação para vocês de como diferenciar se isso é mesmo algo funcional, ou seja, algo esperado, por mais desesperador que sejam as crises de cólica, lembram, né? Muitas vezes é algo esperado da vida do bebê, ou se isso que está acontecendo com o bebezinho é uma doença, porque sim, gente, 97% das vezes vai ser funcional. Então a gente vai ali orientar essa mamãe a aguentar firme, por mais difícil que esteja sendo, porque isso vai passar com o amadurecimento do bebezinho que vai acontecer por volta do 3º mês de vida. Mas existem sim algumas doenças que podem acontecer nesses primeiros meses de vida, que podem causar sintomas semelhantes. E o que eu vejo, até justamente por haver uma grande disseminação de informação, é que algumas famílias já vêm com um questionamento, né, de doutora, mas será que não é uma alergia ao leite? Não é uma doença do refluxo? Não é uma esofagite? Não é por causa de um torcicolo congênito que esse neném chora tanto? Não é por causa de uma alteração de postura, né? Porque tem também hoje muito trabalho da osteopatia. E aí eu preciso, assim, às vezes, para nós profissionais, e aqui falo abertamente para vocês, muitas vezes nós também ficamos muito sem saber, né? Sem ter recursos para afirmar se é ou não, porque esses diagnósticos, gente, eles não são simples. Então, eu vou falar para vocês primeiro da alergia à proteína do leite de vaca. O que que acontece? Primeira coisa, não é intolerância à lactose, tá? Não vou conseguir falar sobre isso, mas não é só a mãe tomar o leite sem lactose, não é isso, tá? A proteína do leite de vaca é a caseína, lactoglobulina, beta-globulina, que são estruturas que passam até para o bebezinho, mesmo em aleitamento materno, ele pode passar para o bebezinho através do leite da mãe, do que ela comeu. Então, se a mãe ingere derivados de leite, a proteína deste leite pode passar para o recém-nascido através do leite materno, e esse bebezinho desenvolveu uma alergia à proteína do leite de vaca, mesmo em amamentação exclusiva. Isso não é comum, gente, não é frequente, mas tem aparecido cada vez mais. E quais são os sintomas dessa alergia à proteína do leite de vaca? Refluxo, regurgitação. Mas a regurgitação da PLV não é aquela regurgitação do vomitador feliz que eu expliquei para vocês. Quando a gente tem uma alergia à proteína do leite de vaca, que eu vou usar o termo APLV, a sigla aqui para vocês, a gente tem uma regurgitação que é dolorosa. O leite volta e o bebê sente dor, ele sente desconforto, ele chora quando vomita. Geralmente não é uma regurgitação só assim, mamou, encheu demais a barriguinha e voltou o leite. Não. Volta um leite, depois às vezes de 1 a 2 horas, é um leite que já até começou a ser digerido, que já vem um leite mais coalhado e ainda volta, ou seja, não é por causa do esfíncter, não é porque o estômago está muito cheio, é por uma alteração mesmo, um processo inflamatório que está acontecendo ali no intestino desse bebê. Muitas vezes é vômito, não é regurgitação. O que é regurgitação? É aquele... o neném dá um solucinho e volta o leite. Às vezes no APLV o que a gente tem é um vômito em jato, esse bebezinho ele vomita que esse leite vai longe. Isso é um sinal de alerta, né, que nos ajuda a diferenciar de se essas regurgitações do bebezinho não são só regurgitações, são na verdade um refluxo patológico de uma alergia à proteína do leite de vaca. Outra coisa que confunde muito e que por isso que gera essa angústia nas famílias, doutora, será que é a PLV? É que um dos sintomas é dor, né? O bebezinho ele tem dor. Ele tem dor no esôfago, ele tem dor no estômago, ele tem dor no intestino. E o que o nosso nenenzinho faz quando tá com dor? Ele chora. Ele não fala pra gente que ele tá com dor. E esse choro de dor, essa irritabilidade da dor parece com o quê? Parece com o choro da cólica, né? Por isso que às vezes o bebezinho tá com essa cólica e a família não se conforma, na verdade, dessa cólica ser só cólica e acaba achando que esse choro muito intenso pode ser realmente um choro de dor e uma dor causada pela inflamação no intestino e por isso se faz essa associação. Outros sinais, a gente ter constipação, então o bebezinho que não consegue fazer cocô, ou ter sangramento nas fezes. A presença de sangue nas fezes é um sinal que chama mais atenção, que me preocupa um pouco mais em relação à possibilidade da PLV do que a irritabilidade em si. Lesões de pele associada, então a dermatite atópica, lesões inflamatórias na pele, sintomas respiratórios, então a criança que faz chiado, está sempre com secreção, ou faz mais chiado no peito mesmo, que é o broncoespasmo que a gente diz. Então esse comemorativo de sintomas no bebezinho ali nos primeiros meses de vida pode sim ser um sinal de APLV. Mas vocês entenderam como são esses sintomas? E que eles não vêm sozinho? Dificilmente um bebezinho que tem só a irritabilidade
eu vou associar isso a uma PLV. Agora, se ele tem lá o choro muito intenso, que é um choro de dor, irritabilidade, um refluxo doloroso, recusa o peito, ele não consegue mamar o peito ou eventualmente a mamadeira, porque enquanto ele engole, ele tem dor no esôfago, então esse bebezinho recusa, não ganha peso, porque ele não mama o suficiente, o intestino está inflamado, não absorve direito e ele ainda regurgita, então é um bebezinho que, diferente do vomitador infeliz, que todo mês ganha 1 quilo, o bebezinho a PLV ele não ganha peso direito, então é um bebê que não está ganhando peso, que tem sangue nas fezes, que tem irritabilidade, lesão de pele, dificuldade para mamar, tem dor para mamar, vomita muito. Esse bebezinho tem critérios de APLV, mas entendam que se o bebezinho ele tem lá as regurgitações de leite, feliz, e tem a irritabilidade da cólica, gente, tem muito mais chance de ser só a cólica mesmo. Então a gente não pode exagerar nesse diagnóstico, né, de achar que todo bebezinho que tem dor, né, que tem irritabilidade, tem APLV. Porque não tem o exame, tá? Essa é a dúvida, mas não tem exame de sangue? Existe sim exames de sangue para alergia ao leite de vaca, mas essa alergia que acontece no bebezinho nos primeiros meses de vida, ela não é mediada por anticorpos, então a gente não consegue dosar. Não tem um exame de sangue, um ultrassom que eu consigo fazer e provar que esse bebezinho tem essa doença. Então a gente faz o diagnóstico através da restrição do leite. Se é o bebezinho tomar mamadeira, tomar fórmula, a gente usa uma fórmula hipoalergênica. Se é um bebezinho que está no peito, a gente tira da dieta da mãe todos os derivados de leite. E é super difícil de fazer essa dieta, não é algo simples. Muitas mulheres ficam desnutridas quando a gente faz uma dieta, porque não é só você parar de tomar leite ou parar de tomar iogurte, é parar de comer diversos alimentos que têm até contaminação indireta pelo leite. Então, pão, por exemplo, elas não podem comer, né? Então, não é uma dieta fácil, então não dá pra gente achar, vamos testar todo mundo, todo bebezinho com cólica, a gente vai testar para ver se é a PLV. Não pode ser assim. A gente tem que fazer diagnóstico com critério. O torcicolo congênito, ele pode dar dor também, desconforto no bebê, mas ele tem muito mais relação com posicionamento, tanto posicionamento no peito, no tummy time, ou quando a gente põe esse bebê deitadinho. Então o que a gente vê é um bebezinho mais irritado, mais choroso mesmo, mas a gente consegue pelo exame físico avaliar o torcicolo. Então isso não é algo que, quando as mães trazem esse questionamento, essa possibilidade, a gente vai para o exame físico para avaliar. Em algumas situações, a gente até pode pedir a avaliação de uma fisioterapeuta ou de um osteopata para ajudar a gente nisso, mas dificilmente dá para a gente culpar, né, só o torcicolo congênito por toda essa gama de sintomas aí disfuncionais do bebezinho. E basicamente são esses os principais diagnósticos diferenciais, na verdade, né? A gente tem a doença do refluxo também, que é por incompetência mesmo da válvula, né, entre o estômago e o duodeno, e aí entre estômago e esôfago, e geralmente o que chama atenção para esta doença do refluxo, sem associação com a PLV, é a persistência do refluxo após os primeiros 3 meses, porque quando a gente pensa só na imaturidade, de modo geral, por volta do 3º, 4º mês, o bebezinho já atingiu essa maturidade. Quando esses sintomas persistem, principalmente após o 4º mês, isso também me leva a um alerta de que talvez esses sintomas estejam mais associados a algo patológico do que a imaturidade mesmo. Então, o principal conceito que eu quero trazer aqui para vocês é, por mais desesperadora que a cólica seja, na maioria das vezes, ela é só a cólica mesmo. Mas que sim, se você tem um pediatra que é da sua confiança, ele é uma pessoa atualizada, ele pode sim avaliar muito criteriosamente se o seu bebezinho tem ou não critério para alguma dessas doenças que eu citei aqui e o que fazer, como investigar essas doenças.